Oi, gente. Eu não estava pensando em fazer vídeo mais hoje, mas veio uma notícia muito triste com o falecimento de Michael Brooks. Vocês provavelmente nem todo mundo aqui deve conhecer quem é o Michael Brooks, mas só para vocês terem uma ideia, o Glenn Greenwald, o Kyle Kalinske, que é um youtuber progressista nos Estados Unidos, já fez um vídeo sobre isso. Foi um dos caras que inspirou a existência do meu canal, foi o Kyle Kalinske, né? O Michael Brooks é uma pessoa que eu acompanho também já há bastante tempo. É, ele não morreu de Covid, a gente parece que é de uma circunstância médica súbita, não sei os detalhes ainda. E eu queria fazer uma homenagem ao Michael Brooks e falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre o podcast que ele tem, o canal do YouTube que ele participa, do Majority Report, e um pouco do que ele tem feito no YouTube, que faz parte de um movimento progressista de esquerda, pró-classe trabalhadora, que eu me identifico muito. Enfim, ele se intitulava um socialista democrático, uma denominação que eu já utilizei algumas vezes, né? Enfim, e eu tenho uma certa identidade com esse setor progressista dos Estados Unidos. O Lula também já deu as condolências aqui no Brasil. Provavelmente muita gente vai se manifestar de hoje para amanhã, falando do Michael Brooks e da voz importante que vai ficar nos livros dele, nas falas dele, tudo que ele fez, mas infelizmente não teremos coisas novas, né? A gente vai ter que se basear naquilo que ele fez no período que ele estava aqui entre nós. Bem, Michael Brooks, ele era um jornalista, comentarista político, ele participava de vários programas progressistas nos Estados Unidos, uma pessoa jovem, então é até surpreendente ele ter, enfim, falecido tão jovem, não é? E ele vinha especialmente interessado tanto na chamada Dark Web, ele tem um livro sobre isso, como ele estava muito interessado em política externa. Ele era um dos grandes críticos nos Estados Unidos, na internet, da política externa imperialista norte-americana, ou seja, da ideia dos Estados Unidos achar que pode interferir nos outros países. E isso fez ele ficar associado a Noam Chomsky ele entrevistou Noam Chomsky algumas vezes no canal dele e ele também teve, enfim, uma participação com os The Young Turks, que é um canal progressista dos Estados Unidos, várias vezes enfatizando muito a questão da política externa e de que os Estados Unidos deveriam adotar uma política de paz, uma política de não interferência nos outros países, uma política que não achasse que um ataque de drones era algo aceitável quando isso levava à morte de muitas pessoas inocentes. Quer dizer, ele era um grande crítico da política externa imperialista e que levavam a uma desconsideração com as vidas humanas. Então, nesse aspecto, esse é um dos aspectos que Michael Brooks se destacou no YouTube norte-americano, no cenário progressista norte-americano, e ele influenciou e participou de vários grupos que ajudaram a construir várias revistas que eu gosto. Jacobin Magazine, ou The Current Affairs, enfim, todo um conteúdo que é produzido nesses lugares que teve ao longo dos anos a participação do Michael Brooks, uma participação importante em que ele veio a trazer a voz dele, a análise dele, e mais recentemente ele vinha enfatizando a necessidade de se caminhar para uma transformação da sociedade americana, mais democracia. Ele começou a ser, digamos assim, influenciado pelas noções de cooperativismo e, enfim, uma voz progressista que eu gostava de ouvir, que nem sempre eu concordava. Algumas coisas eu tinha divergências com ele, mas ainda assim, independentemente de concordar ou não concordar, eu brinco, eu não concordo com tudo com minha esposa, então não preciso exigir a concordância total de ninguém, né? Todos nós, se dialogarmos, teremos
aquela ou outra posição diferente, né? Mas o importante é respeitar a pessoa, respeitar o que ele tentou fazer ao longo da vida e o que ele fez, a contribuição que ele deu ao movimento progressista, e toda a onda que Bernie Sanders capitaneou, mas que não se baseia apenas em Bernie Sanders, que é toda uma onda movida por muitas outras pessoas que acreditam na garantia de direitos sociais, na garantia num sistema universal de saúde, algo que nós desesperadamente precisamos defender e expandir aqui no Brasil, porque o SUS é um sistema ainda subfinanciado, ainda com limites causados pela falta de compromisso dos nossos governos, né? Essas eram questões que o Michael Brooks defendeu durante toda a sua vida, desde que eu o conheci na internet, atuando como um comentarista progressista e como militante das causas de esquerda. Então é um dia triste, né? Esse ano tem sido um ano muito ruim, em todos os sentidos, crise econômica, pandemia, falando dos Estados Unidos, a derrota do Bernie Sanders nas primárias, que foi uma coisa que entristeceu muito o Michael Brooks, não é? E, enfim, eu acho que a gente honra a memória dessas pessoas, mantendo vivos em nós, em todos nós, enquanto a gente puder, essas ideias, essa luta que eles desenvolveram de vida. Então, quando a gente lembra, quando a gente cita, quando a gente, enfim, destaca a importância do que eles fizeram, a gente está honrando a memória e todo esse projeto de uma sociedade que tem maior igualdade de oportunidades, que todos os indivíduos poderiam desenvolver suas potências. Esse era o epicentro da, da filosofia, da ideologia do Michael Brooks, e ele também enfatizava muito uma postura nas relações internacionais, como eu disse, de respeito à autonomia dos outros países. Ele, inclusive, foi um grande crítico dos excessos da Lava Jato, ele foi um grande crítico do Moro, ele foi um cara que apoiou muito a Vaza Jato, por isso que não me surpreende nem um pouco a fala do Glenn Greenwald, enfim, e uma pessoa associada a causas aqui no Brasil e que lamentavelmente nos deixa nesse momento, mas que a gente vai guardar na lembrança a contribuição que ele realizou, né? Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Espero que aqueles que não conhecem ainda o Michael Brooks possam vir a conhecer um pouco do que ele fez, do que ele escreveu, do que ele trabalhou aqui nesse espaço que a gente compartilha, não é? E dizer para vocês que a gente tem que lutar, porque a vida é uma coisa breve, né? Mas a gente tem que tentar fazer ela que seja o melhor possível, não só para nós, mas para toda a espécie humana, mesmo para aquelas pessoas que a gente tem oposição e críticas e tudo mais, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Hoje à noite eu tenho uma live quer dizer, amanhã à noite, né? Eu tenho uma live com o Slow, quer dizer, não sei que horas esse vídeo vai sair. Espero publicar agora, mas terça-feira, às 18 horas, vou ter minha live com o Slow e nós vamos falar sobre vários assuntos que interessavam ao Michael Brooks. A extrema-direita, o Steve Bannon, essa direita alternativa, esse pessoal que o Michael Brooks, sempre que pôde, lutou contra eles e manteve uma posição muito firme contra essa direita alternativa, né? Enfim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.